E olha, por falar em emprego, esse é o tema da nossa entrevista especial de hoje. Já vamos começar a semana dando aquela sacudida, né, gente? Aquela força para quem está em busca de emprego a gente te dá hoje. No estado, 65 mil pessoas estão nessa situação. O desemprego caiu no segundo trimestre desse ano, de acordo com o IBGE. Foram 18 mil pessoas a menos desocupadas, uma queda de 21,8%. Mas apesar dessa queda, tem milhares de pessoas ainda em busca de emprego, né? 65 mil. Só que para conquistar essa vaga, além de ter os requisitos necessários, também é preciso mostrar, né, o que você tem para oferecer para o recrutador, para o mercado de trabalho, por que essa vaga tem que ser sua. E esse diferencial ele vai desde a preparação do currículo, como você monta aí a sua experiência, as suas habilidades, até a postura diante da entrevista de emprego, né, gente? Frente a frente com o recrutador. E para falar tudo isso, a gente recebe aqui no estúdio hoje a Tânia Teles, especialista em recursos humanos, também figurinha carimbada aqui, sempre trazendo dicas muito importantes para a gente, né, Tânia? Muito bom dia, seja bem-vinda ao Tribuna Amanhã. Bom dia, é uma honra estar aqui falando de um tema tão importante como emprego, carreira e como você criar uma marca pessoal forte, né? Isso aí é... Com certeza, Tânia, porque não falta disposição para as pessoas que estão em busca de emprego, mas muitas vezes falta orientação, né, gente? E eu já queria começar falando das vagas. A gente trouxe as vagas, aí a pessoa vê que se encaixa no perfil e aí já pensa, vou montar o currículo. Vamos começar por aí então? Como montar o currículo? Hoje em dia, o que mudou na avaliação dos recrutadores? Esse currículo, ele tem que ter que tipo de objetividade? Primeiro, Júlia, que com tantas vagas disponíveis, a gente tem que mostrar diferencial. Então, o currículo ele já começa aí. Não sei se todo mundo já ouviu falar daquele pitch de elevador, você fazer uma venda rápida. O currículo ele precisa trazer isso logo de cara. O que você sabe fazer? Qual é o seu diferencial? Para chamá-lo de cara a atenção, trazendo aí as suas habilidades, o seu diferencial, o que te destaca no meio de tanta gente. Então, já começa aí, né? E eu já queria até saber, um currículo a gente faz diferente para cada vaga ou pode ser um currículo genérico? Eu posso personalizar e devo. É um erro comum as pessoas pegar o mesmo currículo e disparar. Então, eu tenho que olhar as minhas habilidades, minhas competências, o que eu quero naquela vaga e já desenhar e destacar aquilo, porque o recrutador ele já coloca o que ele quer. Agora, uma questão básica é nunca mentir, jamais mentir. O seu currículo ele tem que refletir o que você gerou de resultado por onde você passou. Perfeito. E a gente, então, tem que ser objetivo. Falar de valores pessoais, cabe dentro de um currículo, Tânia? No currículo você tem que evitar dados pessoais, você tem que evitar algumas informações. Não precisa mais colocar CPF, a data de nascimento, a idade, às vezes eles pedem, né? A foto só se solicitarem, não precisa colocar. O mais importante é você destacar onde você gerou resultado. Que problema que você resolveu, por onde você passou. Perfeito, Tânia. E a gente sempre divulga aqui a participação de você que está nos assistindo, né? O WhatsApp está aparecendo na tela e a gente já tem uma participação aqui, é da Suzana Almeida, de Boa Vista, em Vila Velha. Ela perguntou, Tânia, se eu não tenho experiência, é o meu primeiro emprego, como muitos jovens, né, que devem estar nos assistindo, tem esse receio. O que eu coloco? Algum trabalho voluntário, isso também serve dentro de um currículo? Com certeza, porque olha só, primeira coisa, o que o recrutador quer saber? O que você conhece, que habilidade que você tem? E, gente, olha só, comportamento. Ela quer saber quais são os seus valores. Então, muitas vezes, você participou de um grupo de jovens, você já apresentou trabalho na escola, você já fez projetos. Então, tudo isso você pode trazer e deve trazer para o currículo. E como que eu faço isso? Então, você vai colocar, olha, já demonstrei habilidade de comunicação nos trabalhos de grupo na escola. Eu participei da gincana e atuei para motivar a equipe e superamos os resultados. Então, há uns erros que eu cometi. Eu poderia ter me dedicado muito mais, ter divulgado mais nas minhas redes sociais a gincana e eu acabei não fazendo isso e me senti que eu poderia ter colaborado. Então, às vezes, no seu dia a dia, você já tem diferenciais
que te destacam no meio das pessoas e você não consegue traduzir isso no currículo. Olha que interessante, então é um ponto positivo falar de pontos a melhorar? O recrutador acha interessante? Em alguns momentos ele vai te perguntar, porque a entrevista hoje é por competência, por habilidade. Ele não quer mais saber o que você sabe. Demonstre uma situação onde você trabalhou em equipe. Demonstre uma situação onde você teve uma frustração, como que você reagiu. Ele quer saber como é que você lida com conflito, como é que você trabalha em equipe, como é que você atua ali para resolver uma questão. Então, ele vai fazer algumas perguntas sim. E o currículo não é mais uma lista de coisas que você fazia, é uma lista de resultados que você já gerou. Seja na sua casa, seja na escola, seja num trabalho voluntário, enfim, num projeto. Perfeito. Eu acho que os recrutadores, mais do que nunca, querem mais humanidade realmente desse candidato, né? Que ele seja autêntico, né? Que seja verdadeiro, até com suas falhas, né, Tânia? Com certeza. Perfeito. Então, o recrutador, ele vai tentar entender o que aquele seu currículo está mostrando e quais os comportamentos que ele vai observar. Porque a parte técnica, Júlia, as empresas até investem e desenvolvem, mas o comportamento você não treina. E é aí que muitos candidatos perdem excelentes oportunidades. É o diferencial de cada um, né? O que cada um tem para oferecer. Então, Tânia, a gente falou aqui, então, brevemente do currículo, né? O que é essencial, o que é desnecessário. Fui chamado, então, para fui chamado para uma entrevista, né? Que aí chega um momento tão temido por tanta gente. E agora? Qual é o primeiro passo, assim? A roupa que eu escolho faz muita diferença, né? Tudo faz a diferença. A primeira coisa é, eu sei para onde que é aquela vaga, então eu vou buscar informação sobre a empresa. Não sei, minimamente eu tenho que me vestir bem. Então, sabe aquela roupa que você usa no domingo para ir à igreja bem arrumadinho? Então, evita a barriga de fora, calça jeans rasgada, um tênis. Vai mais arrumado, olha o cabelo, faça uma maquiagem leve, uma roupa mais sóbria. Por quê? Você está passando uma imagem pessoal. Qual é a imagem que você quer vender? Então, na hora da entrevista, você precisa levar essa imagem que você quer levar, que a empresa está buscando. E você vai observar, se é um supermercado, como é que as pessoas se vestem, como é que elas se maquiam. Se é uma indústria, como é que as pessoas se comportam. Então, você pode observar o mercado e já ir se preparando. Perfeito. E aí, durante a entrevista, as perguntas. Como é que esse candidato pode se preparar para o que o recrutador vai perguntar? O que ele vai querer saber do candidato? Gente, hoje a gente tem tanta coisa na internet sobre isso. Então, existem algumas perguntas que normalmente eles fazem. Você trabalha em equipe, como é que você lida com a dificuldade? Então, você já pode treinar essas habilidades. Treina em frente ao espelho, coloca uma caneta assim na boca para dizer com segurança. O mais importante que é não repetir aquilo que está no seu currículo. É você trazer a verdade, falar com segurança, mostrar confiança, e isso nos detalhes, seja no cabelo, numa roupa, não precisa de blazer, mas vai com uma roupa de manga ou sem manga arrumadinha, porque a intencionalidade, ela é muito importante. Que imagem eu quero passar? Como que eu quero ser percebido? Perfeito, Tânia. E a gente está falando de imagem, é inevitável a gente falar sobre redes sociais. O recrutador vai atrás do nosso comportamento nas redes? Isso influencia na hora da seleção? Com certeza. Você tem que cuidar da foto que você coloca. A rede social é onde você se mostra. Então, o que você curte, o que você posta, o que você comenta, as fotos que você coloca, muitas empresas elas olham a rede social. Então, é muito importante você pensar estrategicamente como você quer ser percebido pelo mercado. Então, não adianta você falar, eu sou uma pessoa organizada, eu planejo, eu me relaciono bem, e aí você posta uma foto sua totalmente diferente, né? Então, a coerência e a consistência ela é importante. A rede social ela serve para você se comunicar, mas serve também para você vender a sua imagem. No LinkedIn, por exemplo, você tem que tratar da sua foto, uma foto profissional, uma foto limpa, clara, a descrição lá do seu Instagram, do seu LinkedIn, quais soluções que você resolve. Então, muitas empresas recrutam por ali, elas vão vasculhar para entender o seu comportamento, porque os valores têm que estar alinhados com as empresas.
Perfeito, Tânia. Na sua experiência, assim, enquanto especialista de RH nesse dia a dia, o que a senhora observa sobre os erros mais comuns? O que faz um candidato ter até o perfil técnico e não ser selecionado? O que se valoriza para além disso? Então, o currículo ele é a porta de entrada, é a primeiro contato, muitas vezes, que a empresa tem com você. Então, um erro comum é você não atualizar, não fazer um curso. Isso aí é uma falha gritante. Outra coisa é, na entrevista, você não ir bem arrumado. Tem gente que vai de chinelo, de calça jeans rasgada, nada contra isso, mas eu preciso saber me portar. Outro erro é chegar atrasada no dia da entrevista e não se posicionar, não buscar informação sobre a empresa, porque quando chega na etapa da entrevista é porque ele já foi selecionado, já foi triado, ele já houve uma pré-seleção que ele já está mais ou menos apto. A entrevista é uma fase final, praticamente. Então, ali, muitas vezes, ele fala uma mentira. Então, a empresa ela vai tentar extrair quais são os seus comportamentos, as suas atitudes, que você revela em detalhes. Como é que você trata uma pessoa na rua, desde a cordialidade e a atenção. Por exemplo, eu já vi candidata, que eram duas candidatas para uma vaga estratégica, e o comportamento dela na recepção foi o que ela perdeu a oportunidade. O tratamento com o próximo? Sim, porque ela foi comunicada o horário de início, que seria uma entrevista de meia hora, e ela ficou mostrando impaciência, olhando toda hora aqui, falando alto com a recepcionista. Aquele comportamento observado pelo recrutador e pelas pessoas da empresa, ele já eliminou. Então, primeira coisa, se eu tenho mais de 3.000 vagas no Espírito Santo, eu tenho que mostrar diferencial. Não é mais se tem a oportunidade, é como que eu vou me tornar atrativo para aquela empresa. Perfeito. Isso está sendo muito valorizado hoje em dia. Muito valorizado. Não só hoje em dia, eu comecei como estagiária. Eu fazia escrituração contábeis à mão, lá atrás. Então, você precisa traçar a sua rota. Na verdade, a gente não está competindo com um ou com o outro, a gente compete com a nossa versão de ontem e com a versão de hoje. Perfeito. E o currículo tem que trazer isso, a sua imagem pessoal. O Rian da Costa, de São Pedro, em Vitória, ele pergunta, né? Como responder de forma estratégica a pergunta sobre qual é o seu maior defeito, né? Que o recrutador pode perguntar. Qual o seu maior defeito? E aí? É aí que muita gente às vezes quer mentir ou quer omitir alguma coisa, né, Tânia? Como é que a gente responde? Seja sincero, qual que é o seu maior defeito? Às vezes eu sou desorganizado com algumas coisas, eu tenho tentado criar novos hábitos. Não fala só o defeito, fala do que você está fazendo para corrigir. Seja ponderado, não fale demais, na medida certa, mas não fala mentira. Todo mundo tem alguma coisa. Então, se você é tímido, olha, eu sou tímido, mas já fiz um curso de oratória, estou buscando, porque a questão é mostrar o movimento. Isso é fundamental. Que a gente está fazendo para poder melhorar. Para melhorar. Exatamente. É porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, não adianta omitir isso. É muito comum falar assim, eu sou tímido, agora eu apresento trabalho, mesmo sendo tímido, eu apresento trabalho, eu trabalho em grupo, eu falo na igreja, no grupo de jovens. Então, seja sincero na medida, mas mostre a evolução. Isso é fundamental. Importante é a intenção da mudança, né, gente? Porque quando chegar no mercado de trabalho, no dia a dia, os defeitos vão aparecer, né? E importa mais a sua atitude de mudança, até para a convivência em equipe também, que é muito importante, né? Sim. Então, é essa atitude, né, que a gente tem. De proatividade, Maravilha. Rayan, respondida a pergunta, então. Muito obrigada pela participação. Já volto a convidar também você aí de casa. É um assunto que interessa muita gente. Se não é você que está procurando emprego, com certeza você deve conhecer alguém. E a gente está passando essas dicas importantes aí que devem ser repassadas para frente. A gente tem outra pergunta também, Tânia, chegou para a gente aqui agora. A Bruna Barbosa, de Central Carapina, na Serra. Ela está perguntando com relação à entrevista remota, online. Como é que a gente deve se portar? Como é que deve ser o ambiente para esse tipo de entrevista?
Ô, Bruna, organiza a sua imagem pessoal. Então, muita gente, às vezes, mostra desordem no ambiente. Procure uma parede neutra, centraliza a sua câmera e coloca um filtrozinho de alguma ambiência. É comum isso. Deixa a câmera ligada e olha sempre para a câmera que está lá no seu computador ou no seu celular. Por quê? É o olhar direto, a confiança que você vai passar olhando diretamente ali. É muito comum, às vezes, a pessoa ela vestir só a parte de cima e deixar a parte de baixo. Às vezes acontece um imprevisto, ela tem que levantar. Então, na pandemia mesmo aconteceu muito disso. Então, organiza o ambiente, coloca-se um ambiente organizado. Não precisa ter coisas assim fora da sua casa, não. Na sua casa mesmo, uma parede mais clara ali e aí faça a sua entrevista normal e mantenha os olhos na câmera, com cuidado aí de estar organizada, desde a parte de cima à parte inferior também, que se acontecer algum imprevisto, você não vai ser pego de surpresa, isso é importante. Imagina o constrangimento, gente, importante os olhos nos olhos, né, passar confiança, e não é porque é um ambiente online que se torna menos profissional, né, esse momento é muito decisivo, né, Tânia? Não só para a entrevista, mas para o trabalho também, uma reunião ali. Já começa por aí. Já começa por aí o tempo inteiro, Olha, então vamos continuar falando de oportunidade, a gente está mostrando aqui como conquistar, mas vamos falar o que está aberto aí de vaga, já vamos falar para o pessoal. E como a gente já disse, a semana já está começando aí com mais de 3.600 vagas de emprego nos Cines da Grande Vitória. E bora para um deles então, na Casa do Cidadão, em Maruípe, na Avenida Maruípe, né, em Vitória. Quem está lá com a gente é o Eric Alencar. Eric, muito bom dia. Conta para mim o que você já está sabendo aí de oportunidade, nível de escolaridade, como é que estão essas vagas aí, essa oferta? Bom dia. Bom dia, Júlia Cassi, todo mundo que está ligado no Tribuna Amanhã. O que a gente sabe é que quem precisa de emprego é só vir no Cine de Vitória, aqui na Casa do Cidadão, que a oportunidade existe. São mais de 300 vagas disponíveis para todos os níveis de escolaridade, para pessoas com deficiência e tudo mais. É só vir aqui. E quem vai explicar tudo para a gente, o que é necessário trazer, é o secretário Luciano Farrec, falando com a gente aqui sobre tudo, né? Precisa trazer o quê? Documento de identidade, carteira de trabalho. E se eu perdi a carteira de trabalho, o que a gente pode fazer aqui no Cine? Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia quem nos assiste. É o seguinte, nós estamos aqui para receber você e passar todas as orientações. São mais de 300 vagas que você colocou. Basta trazer um documento de identidade. Caso tenha perdido a carteira de trabalho, não tenha ela mais, não tem problema algum. Aqui na hora nós vamos resolver isso fazendo a sua carteira digital. Importante também trazer o comprovante de residência, afinal de contas são diversas vagas e cada vaga tem seu requisito. Mas no geral é isso que precisa dessas vagas que estão disponíveis hoje aqui no Cine de Vitória. Perfeito. Agora, existe uma questão de a pessoa, às vezes, não sabe que vaga, que oportunidade vai encontrar, né? Existe um site para poder pesquisar as oportunidades que estão disponíveis, não é isso, secretário? Com certeza. Tem um trabalhavix.es.gov.br, onde você acessa tudo. Ah, eu esqueci qual é o site. Vai no Google e joga Trabalha Vix, que vai aparecer para você o link, e você vai poder ver quais são as vagas que tem das diversas áreas, área de saúde, educação, comércio, construção civil, inclusive tem vagas para pedagogos. Ah, tem então muitas oportunidades. Agora, para pessoas com deficiência também. E amanhã vai ter uma ação especial sobre isso, né? É isso. Também temos vagas, com certeza, para pessoas PCD. E amanhã nós teremos uma grande ação, né, em celebração ontem, que foi o Dia, né, Nacional do PCD. Vai ter uma ação não somente com vagas de emprego, mas também sobre orientação ao mercado de trabalho. Um grande debate bacana aqui na Casa do Cidadão. Então, todo mundo convidado a partir de 8h30 da manhã. Maravilha. E falou sobre o mercado de trabalho, o Espírito Santo atingiu o menor índice da taxa de desemprego, né? 3,1% da população economicamente ativa, isso está fora do mercado de trabalho. Por isso, a segunda-feira começa com tantas oportunidades. São mais de 3.000 oportunidades, 3.600 oportunidades em toda a Grande Vitória. Aqui em Vila Velha a gente falou que tem mais de 300, e na Serra são 1.231, Cariacica 549 e Vila Velha 780. Júlia Cassi, todo mundo que está ligado no Tribuna Amanhã, está precisando de emprego, a oportunidade agora. É preciso estar preparado, confiante do que você vai querer, e só vir aqui, né? Orientações, dicas para quem quer se recolocar no mercado de trabalho ou entrar
ali pela primeira vez. É isso, então é importante. Você tem sempre o seu currículo atualizado, ficar atento às oportunidades e, claro, buscar qualificação profissional. Nós também temos aqui na Casa do Cidadão, é um grande projeto da gestão Lourenço Pasolini, essa integração das ações. Então, também vir na Casa do Cidadão, você também pode buscar aqui o setor de qualificação profissional e saber quais oportunidades nós temos de qualificação para você se manter atualizado e buscar cada vez mais melhores oportunidades de emprego no mercado. Maravilha, secretário. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Então, gente, é isso. Começando a semana com oportunidade de emprego. Quer tirar o pé da lama? Quer sair do vermelho? Quer fazer aquela renda extra para o final de ano? É só correr para o Cine de Toda Grande Vitória, aqui na capital, na Casa do Cidadão. É com você, Julia. É isso aí, recado passado, né, gente? Muito obrigada, viu, Eric, pelas informações. Agradeço também o secretário. Só voltar aqui com a Tânia, rapidinho, a gente está acabando. Só deixar essa mensagem final de esperança, né, nesse início de semana, né, Tânia? É possível, então, se preparando, conquistar uma dessas 3.000 vagas, né? Com certeza, uma dessas vagas vai ser sua. Se tem 3.600 vagas, é porque você tem que destacar seu diferencial competitivo, mostrar quais são as suas habilidades e como você resolve o problema das pessoas. É possível. Gerenciar a carreira te leva aonde você quiser. As portas estão abertas. Exatamente. Está preparado. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Até um próximo encontro.